Nas últimas aulas, nós estudamos, primeiramente, noções gerais introdutórias do direito constitucional, conceito de Constituição, sentido jurídico, sentido político, sentido sociológico, e, finalmente, na última aula, o constitucionalismo, origem e evolução das Constituições. Hoje, estudaremos a classificação das Constituições. Porque várias são as formas de se classificar doutrinariamente uma Constituição. É isso que estudaremos na aula de hoje. As várias formas de se classificar uma Constituição. Estabelecendo 7 critérios. E o primeiro critério que nós iremos destacar na aula de hoje é a classificação da Constituição quanto ao seu modo de elaboração. Classificação da Constituição quanto ao modo de elaboração. A Constituição se divide em Constituição histórica, também chamada de consueto ordinária, bem como constituições dogmáticas. Temos, portanto, quanto ao modo de elaboração, a Constituição histórica ou a Constituição dogmática. A Constituição brasileira é dogmática. Dogmática por quê? Dogmática é a Constituição brasileira porque ela reflete dogmas, pensamentos, ideologias de um determinado tempo. Mais precisamente, o final dos anos 80, 1987, 1988, quando a Assembleia Nacional Constituinte Brasileira se reuniu para produzir a nossa atual Constituição. Então, a Constituição dogmática, porque ela reflete dogmas de um determinado tempo. Ela não deixa de ser um retrato de uma determinada realidade temporal, de um determinado momento histórico do país. Já a Constituição histórica, e temos como exemplo clássico a Constituição inglesa, não reflete como a Constituição brasileira ideias de um determinado tempo. Não é a Constituição histórica construída num determinado momento por uma Assembleia Nacional Constituinte que irá refletir dogmas e ideologias de um determinado momento histórico. A Constituição histórica é uma Constituição construída no dia a dia da evolução histórica de um povo. Por isso mesmo é chamada de histórica ou consueto ordinária, Constituição dos costumes. É o caso da Constituição inglesa. E por que a Constituição inglesa é uma Constituição histórica, consueto ordinária, e não uma Constituição dogmática como a brasileira? Simplesmente porque não existe um documento formal escrito chamado Constituição da Inglaterra. O que nós temos verdadeiramente é um conjunto de costumes, tradições, documentos históricos que formam a chamada Constituição da Inglaterra. A Constituição da Inglaterra é o conjunto de tudo isso, da jurisprudência, desses documentos, dessas tradições. Não se constitui num documento formal, portanto, dogmático, como é o caso da Constituição brasileira. Então, a Constituição da Inglaterra é uma Constituição histórica, consueto ordinária, pautada justamente na evolução dos costumes e tradições de um povo, diferente da Constituição brasileira, que é uma Constituição dogmática. Quanto à forma, segundo a classificação que nós podemos trazer sobre as Constituições, quanto à forma, uma Constituição pode se dividir em escrita e não escrita. E essa classificação, é importante se destacar, muito tem a ver com essa que a gente acabou de falar, da forma de elaboração. Quanto à forma, uma Constituição é escrita ou não escrita, e a do Brasil, como Constituição dogmática que é uma Constituição escrita. Na folha de papel, nós temos
escritos, dogmas, ideologias que refletem a história de um povo num determinado momento. No caso, como eu já destaquei, o final dos anos 80. Já a Constituição inglesa, por ser uma Constituição histórica, pautada em costumes, tradições, jurisprudências, é uma Constituição não escrita. Não existe um documento formal, como já destaquei, chamado Constituição da Inglaterra, ou da Grã-Bretanha, ou do Reino Unido. O que chamamos de Constituição na Inglaterra, na verdade, é a decisão política fundamental daquele povo, relacionada àquelas questões de direitos, deveres e garantias fundamentais, de organização política da sociedade, de instrumentalização da participação política. Não é um documento escrito formal, como no caso do Brasil. Então, quanto à forma, uma Constituição pode ser escrita ou não escrita. A Constituição brasileira é escrita. Quanto à origem, como é que a gente classifica uma Constituição? Quanto a uma origem, nós temos duas formas de se classificar uma Constituição. Temos as Constituições promulgadas e as Constituições outorgadas. O que é uma Constituição promulgada, primeiramente? Uma Constituição promulgada, os senhores podem observar, é uma Constituição democrática, fruto do debate político entre as mais diversas ideologias existentes numa determinada sociedade. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição promulgada. Ela é fruto do trabalho desenvolvido por uma Assembleia Nacional Constituinte que reflete a vontade do povo. Refletiu os interesses e as vontades do povo brasileiro em 1987, 1988. Já uma Constituição outorgada é o contrário exatamente da Constituição democrática, da Constituição promulgada. Enquanto a Constituição promulgada, é uma Constituição fruto do debate político, fruto da convergência de ideologias divergentes, uma Constituição outorgada é produto da imposição da força e da ideologia de um grupo dominante. A Constituição outorgada é, antes de tudo, uma Constituição imposta, autoritária. E na história constitucional brasileira, se nós formos recordar, tivemos Constituições outorgadas sim. A primeira de todas, por exemplo, a Constituição de 1824, foi outorgada por Dom Pedro I. A Constituição de 37 do Estado Novo, a famosa polaca, também foi outorgada por Getúlio Vargas. Então, promulgada e outorgada. Formas de classificação de uma Constituição quanto à sua origem.